Olá, olá gente linda, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Vânia Silva e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar do tabuleiro Ouija. Já ouviram falar do tabuleiro Ouija? Sim, o vídeo de hoje vai ser a falar do tabuleiro Ouija, como surgiu o tabuleiro Ouija, como utilizar o tabuleiro Ouija de modo correto. Hoje vou-vos explicar, vou-vos dar a conhecer como surgiu o tabuleiro Ouija e vou-vos dar a conhecer como se usa corretamente o tabuleiro Ouija, para quem não sabe, para quem não conhece ou quem não sabe fazer. Bom, vamos então lá ao vídeo. O tabuleiro Ouija existe há mais de 100 anos. Coberto com letras, números e adeus. Toda a gente sabe que o tabuleiro Ouija é quadrado, ou quem não sabe, eu explico, o tabuleiro Ouija é quadrado, tem a letra do abecedário completo e tem números de 0 a 9. Tem o adeus e tem o sim e tem o não. É uma atividade popular no Dia das Bruxas. As pessoas normalmente utilizam o tabuleiro Ouija no Dia das Bruxas, que é quando é mais ativo. Participam, todos devem saber como deve funcionar o tabuleiro Ouija no Dia das Bruxas também. Cuidado, hein? Saber utilizar bem o tabuleiro Ouija, não se ponham a fazer o jogo, que é o jogo do copo. O tabuleiro Ouija é o jogo do copo, não se ponham a fazer esse jogo sem saber utilizá-lo. Eu vou-vos explicar como devem utilizar corretamente o tabuleiro Ouija, para não haver riscos, ok? Bom, para funcionar, todos que participam devem pôr as mãos no tabuleiro. O tabuleiro tem também uma prancheta, que se diz uma prancheta, que é um ponteiro. Ou chama-se ponteiro ou chama-se prancheta, que é onde a gente põe os dedos, assim. Há quem ponha assim e há quem ponha os dois dedos, ok? Na prancheta põe assim os dois dedos ou põe só um dedo, ou no ponteiro, como queiram chamar. E pedir a um espírito, a qualquer espírito que esteja presente para se manifestar. Quando vocês forem fazer o jogo do copo, o jogo do Ouija, quando vocês puserem os dedos ou o dedo, fazer comunicação, pedir quem é o espírito para se manifestar. Senão não dá, né? Bom, continuando. Para que responda às perguntas do jogo, se o espírito não se manifestar, não há perguntas nem respostas, né? Aliás, não há respostas. Uma vez que o jogo iniciou, alguns pensam que o jogo é inofensivo, outros já jogam de maneira diferente. Para uns é só um simples jogo, para outros não é um simples jogo. Para mim não é um simples jogo. Para mim é mesmo o Ouija que está ali a trabalhar, é mesmo os espíritos que estão ali a trabalhar, mas cuidado, saber fazer esse jogo
do Ouija board, o jogo do copo, como alguns chamam o jogo do copo, mas o verdadeiro é o Ouija, tabuleiro Ouija, ou Ouija. Outros jogam pela capacidade de se comunicar. A ciência diz que os fantasmas por trás do tabuleiro não é tão direto como esperam ser. Alguns, a ciência diz que não é o que parece, não é? Não é espíritos, não é? Mas eu acredito que sejam os espíritos a comunicar. Para a ciência, não é. A história do tabuleiro é longa e variada. Ela pode ser propicialmente rastreada até às irmãs Fox, médiums populares do século XIX. Estas irmãs eram do século XIX, eram médiums e eram muito populares nessa época de trabalharem como médiums e com espíritos, que foram pioneiras no movimento espiritualista. Um dos seus métodos mais usados para se comunicar com os chamados espíritos envolvia diretamente o alfabeto. Tem lógica, alfabeto, os números, sim, não, adeus, tudo tinha lógica. Elas chamavam os espíritos, diziam o alfabeto em voz alta. E conforme diziam em voz alta, ouviam uma batida. Que essa batida ou era sim ou era não. Era como se ainda hoje há essa comunicação. Sim para uma batida, não para duas batidas. Ou vice-versa. Há quem se comunica sim. Sim por uma batida, não para duas batidas. Há quem se comunica sim. Também dá. Também dá. Para fazer. E resulta também. Em resposta, isso permitiu que eles salteassem palavras e mensagens, supostamente com os mortos. Então, quando o tabuleiro Ouija foi finalmente desenvolvido em 1890, foi um sucesso. Foi um sucesso nessa época, mas depois houve uma caída porque havia médios mundialmente conhecidos, médios populares, que faziam fraudes e caiu totalmente. Começou a haver o interesse pelo espiritismo e o tabuleiro Ouija, em geral, foi rapidamente revivido após a Segunda Guerra Mundial e continua até hoje. Na época de 1890, quando saiu o tabuleiro Ouija, foi um sucesso, mas depois teve uma recaída por causa dos médiums, houve outras pessoas que seguiram outros caminhos de espiritualismo, mas depois retornou outra vez, muita gente começou-se a interessar pelo tabuleiro Ouija, pelo espiritismo, e então teve sucesso, começou a haver outra vez sucesso na Segunda Guerra Mundial e até hoje. E isto foi como surgiu o tabuleiro Ouija, mas tem mais coisas, tem muito mais coisas. Isto foi um resumo como começou o tabuleiro Ouija. Ficam a conhecer desde quando? Desde o século XIX. Irmãs Fox. Foi um resumo. Mas tem muito mais acerca do tabuleiro Ouija. Agora vamos falar como usar o tabuleiro Ouija de maneira correta. Vamos falar aqui como usar o tabuleiro Ouija de modo correto para não haver
riscos. Ok? Vamos lá então conhecer. Quem tiver interesse neste tipo de assunto, ouça com atenção para não haver erros, ok? E para não haver riscos perigosos. Primeiro, sempre em dupla, nunca façam o jogo do tabuleiro Ouija ou o jogo do copo, como se diz também, sozinho. Sempre com 2 pessoas ou mais de 2 pessoas. Nunca façam o jogo do copo sozinho, sempre com 2 pessoas mínimo e com um grupo. 2 pessoas mínimo, mas melhor com um grupo. E nunca façam o jogo do copo em cemitério. Nunca façam o jogo do copo sozinho, nem em cemitérios. Não façam isso. É perigoso. Não é aconselhado fazer jogos do tabuleiro Ouija sozinho e em cemitérios, porque em cemitérios é onde há mais espíritos. De acordo com a cultura popular, a falta de companhia facilita que os espíritos atormentem os jogadores. Se estiver sozinho, se tiver alguém a fazer este jogo sozinho, tem mais facilidade dos espíritos atormentarem a pessoa que te está a jogar. Por isso, vou dizer mais uma vez, não façam o jogo do tabuleiro Ouija ou o jogo do copo sozinhos, nem em cemitérios. Explicado? Vamos à segunda. Antes de contratar os espíritos, é bom montar um clima no ar ou na sala para o jogo, que inclui esperar anoitecer. Esperem sempre fazer o jogo do copo à noite, quando tiver a anoitecer. Apagar as luzes e acender velas e incêncios. Para que é que servem os incêncios? Para afastar, os espíritos não se portam assim. Não é o não se portar os incêncios, mas é bom acender os incêncios, mas também saber, porque os incêncios também têm muito que se diga. Os incêncios é bom acender em casa e acender quando se estiver a fazer o jogo do Ouija. Ok? Para conversar com um parente específico, o que pode ajudar a decorar o tabuleiro com joias e outras relíquias do falecido. Os incêncios ajudam, vou começar nos incêncios. Os incêncios ajudam a comunicação com os espíritos, mas também afasta o demónio. Os demónios não gostam de incensos. Não gostam de incensos. Os incensos é para proteger e para conseguirmos falar com espíritos bons. Vamos sempre tentar a comunicação com espíritos bons. Eu sempre ouvi dizer que os incêncios são bons para pôr em casa e para afastar os espíritos maus. Os incêncios também servem para limpar. Tem aqueles defumantes também, mais grossos, e tem os incensos. Os incensos afasta o mal. Para quem quiser falar com
uma pessoa da família que já tenha falecido, pôr só as joias e outras relíquias, outras coisas mais, ou uma peça de roupa, joias, ou um relógio, coisas que a pessoa usasse ao pé do tabuleiro ou Ouija para se comunicar. Pronto, isto foi a segunda parte, a segunda parte do tabuleiro Ouija, como se comunicar e como utilizar também os incensos. Não se esqueçam que os incensos ajudam a chamar os espíritos e ajuda a proteger também dos espíritos maus. Se tiverem incensos, se gostarem desse tipo de cheiro, há incensos mais fortes e há incensos mais fracos. Acendam em casa e também peçam com positividade. Isso ajuda a sair, a proteger dos espíritos maus, do demónio, e de fumar, tentem também defumar a casa com aqueles mais grossos também é bom. Eu acendo sempre um incenso em casa, gosto de acender em casa para proteger e para afastar os espíritos maus, ou tentar afastá-los. Neste caso, fica a dica, se quiserem, acendam um incensozinho. Terceiro, eleja uma pessoa para ser médium ou porta-voz do grupo. A tábua pode ser colocada em cima, estamos a falar da tábua Ouija, do tabuleiro Ouija. Pode ser colocada, em cima dos joelhos de 2 participantes ou de uma mesa. Há quem faça em cima dos joelhos de 2 pessoas. Por exemplo, uma à frente da outra, meter o tabuleiro em cima dos joelhos, fica a meio. Acho que em cima da mesa, não sei. Depende como quiserem fazer o jogo. Há quem ponha em cima dos joelhos, mas normalmente põem mais em cima de uma mesa. E também já vi a fazerem no chão. Bom, vamos continuar. Os jogadores devem estar dispostos nas laterais. Perdão, ui. E há aqui qualquer coisa. Perdão. Ou centrados na base da tábua, mas o motivo é a praticidade de ver o tabuleiro de cabeça para baixo. Pode deixar a mensagem confusa. Tentem sempre meter o tabuleiro de uma forma correta para que todos compreendam a mensagem que o espírito está a mandar. Quando puserem os dedos ou o dedo em cima da prancheta, para verem bem qual é as letras, que às vezes vai muito rápido e não conseguem ver. Por isso é sempre bom também terem alguém a escrever para não passar a mensagem assim de lado e não compreenderem o que é que o espírito está a transmitir para vocês, ou o ente querido de vocês, uma pessoa da família que morreu que vocês queiram comunicar, esteja a passar uma mensagem e vocês não compreenderem. Por isso é bom sempre ter uma caneta e um papel, um livro, um caderno, e apontarem sempre cada letra que sai, que é para não ficar confusa a mensagem que estão a passar. Isto foi o terceiro. Quarto, os participantes devem colocar os dedos indicador e médio na prancheta no início da partida. É como eu estou a dizer,
Ou metem, assim há muita gente que mete os dois, há pessoas que só metem um. Mas se meterem os dois dá mais energia. Deve estar localizada na letra G. G grande. Ok? Tem que estar aí colocada. A prancheta tem que estar colocada nessa letra. Não se esqueçam. A prancheta tem que estar localizada na letra G. Letra. Vou escrever aqui. G. G. Compreenderam? G. G de gato e pode ser o G grande de gato. Prontos. Não se esqueçam de fazer isso. Mas também há pessoas populares de antigamente, né? Pessoas que dizem que não há explicação para isso, mas o que é certo é que a prancheta começa sempre ali naquela letra, aquilo que eu já vi. Por isso, explicação para isso, o porquê, não porquê, nunca foi explicado o porquê disso. Há casos que o tabuleiro precisa de um tempo para começar, e é verdade. Às vezes, quando começam a fazer o jogo, demora muito, muito tempo até um espírito se comunicar. E quando isso acontece, para o espírito responder, se demorar muito, só há uma solução. Comecem com a prancheta a andar de um lado para o outro. Ok? E depois façam outra vez a pergunta se está ali algum espírito. Mas vamos começar, mas não se esqueçam de fazer. Se demorar muito, comecem a fazer outra vez os 2 dedos na prancheta, a andar com ela à volta, mas nunca tirem os dedos da prancheta. Nunca tirem os dedos de cima da prancheta. Ok? Isto é prancheta, vou dar um exemplo. Metem os dedos sempre em redondo no tabuleiro Ouija. Nunca tirar os dedos de cima da prancheta, ok? Não se esqueçam disso se alguém for a fazer esse jogo. 5. O quinto. Comece o diálogo de maneira simples, aumentando a complexidade das perguntas aos poucos. Vou dar aqui umas sugestões de perguntas para começar o jogo. Quantos espíritos estão nesta sala? Quando vocês começarem o jogo, perguntem quantos espíritos tem nesta sala. Segunda sugestão. Você é um espírito bom? Se não responder, pergunta outra vez. És um espírito bom? Qual é o teu nome? Ou se vocês quiserem falar qual é o seu nome ou qual é o teu nome. Mas vou também dar aqui uma dica. Não se riam quando estiverem a fazer o jogo do Ouija. Não se riam quando estejam a fazer o jogo do Ouija, ou o jogo do copo. Façam o jogo do Ouija, do tabuleiro Ouija, com respeito. Não digam asneiras a fazer o jogo do tabuleiro Ouija. Não bebam álcool quando estiverem a fazer o jogo do tabuleiro Ouija. 3 coisas que vocês não devem fazer. Não bebam álcool quando estiverem a fazer o jogo do tabuleiro Ouija, ou o jogo do copo. Não se riam. É a segunda. Não se riam quando estiverem
a fazer o jogo do tabuleiro Ouija. Não digam asneiras quando estiverem a fazer o jogo do tabuleiro Ouija. Não, essas 3 coisas não façam. Não façam, ok? Fica aqui a dica para não haver riscos. Para não haver riscos no jogo do tabuleiro Ouija. Não se esqueçam disto. É perigoso, Vânia, fazer o jogo do tabuleiro Ouija. É se não souberem fazer e se não seguirem estas dicas, ok? Fiquem atentos ou atentas. Para ter bom resultado, todos os participantes precisam se concentrar. O que é que eu acabei de dizer? Não rir, porque desfoca logo a pessoa e é perigoso. Precisam de se concentrar apenas nas questões do jogo. Não se esqueçam de estarem só concentrados quando estiverem a fazer o jogo do tabuleiro Ouija. Como eu já tinha dito, é bom alguém escrever todos os movimentos que a prancheta estiver a dizer. Letra, porque às vezes vai mesmo muito rápido e a pessoa fica ali toda desconcentrada. Foco, papel, caneta, caderno, caneta, escrever as letras para não haver desfocação, para não haver nenhum mal-entendido, ok? Alguém que não queira participar do jogo, essa pessoa fique a apontar todas as informações que o tabuleiro Ouija está a passar, neste caso o espírito. Vamos continuar. Fica a dica. Sexto, para encerrar, isto é muito importante o que eu vou dizer, para encerrar o jogo do tabuleiro Ouija, fiquem atentos nesta parte. Para encerrar, muita gente pensa, não, é só, não, é só dizer aquilo, não, ouçam, sigam estas dicas todas que eu vos estou a dar para não haver riscos, ok? Para não haver riscos para vocês que estão a fazer o jogo do tabuleiro Ouija ou o jogo do copo. Para encerrar o jogo é dizer adeus, mas pode haver imprevistos. Não é só dizer adeus. Não é só dizer adeus. Porquê? Porque há espíritos brincalhões, há espíritos que querem estar ali a rondar, não deixam a pessoa sair dali do jogo do tabuleiro. O espírito é brincalhão, pode ser bom e brincalhão ao mesmo tempo. E não deixar os participantes que estão a fazer o jogo do Ouija, do tabuleiro Ouija, sair. Então o que é que acontece? Há muita gente que fica horas a fazer o jogo do tabuleiro Ouija até o espírito dizer adeus. Há muitos que são assim. Há outros, se a prancheta passar pelos 4 cantos, ouçam com atenção, se a prancheta passar pelos 4 cantos do tabuleiro Ouija, significa que há um espírito
maligno. Não se esqueçam, se a prancheta passar pelos 4 cantos do tabuleiro Ouija, significa que é um espírito maligno. Não se esqueçam disto. Vamos continuar porque isto é bom saberem. Muita gente tem muito interesse neste tabuleiro, muita gente joga, mas não joga como deve jogar, como deve fazer. O espírito maligno está presente. Se a peça fizer um 8, a prancheta, se fizer um 8, assim, tiver ali às voltas, um 8, sem parar, é sinal que o espírito maligno está no controle. Se a prancheta, onde vocês põem os dedos, for aos 4 cantos do tabuleiro Ouija, significa que é um espírito maligno. E se a prancheta fizer várias vezes o 8 sem parar, significa que o espírito maligno está no controle do jogo. Já não são vocês que estão no controle do jogo. É o espírito maligno que está no controle do jogo. Então o que é que se deve fazer? Temos que continuar a fazer o jogo até dizer adeus. Mas vamos à sétima parte. Quando o espírito tem um comportamento estranho, tomem muita atenção também, hein? Quando começarem a ver qualquer coisa que não está a bater certo no jogo, quando o espírito não estiver a fazer coisas estranhas no tabuleiro, na prancheta, ele pretende escapar do jogo. Pretende sair do tabuleiro e fazer o quê? Interagir aqui. Interagir com vocês. E o que pode acontecer? Se isso acontecer, o principal risco é o dos jogadores serem atormentados sem decretar o dia que isso acabar. Não tem fim. Pode ser para toda a vida. Se o espírito sair do tabuleiro, se ele sair dali, se ele conseguir ter uma porta ali para sair, ele vai atormentar os jogadores todos, sem ter data definitiva. Pode ser por um dia, 2, uma semana, um mês, 2 meses, um ano, a vida toda. Não tem data, é até ele querer. É até ele querer parar de atormentar os jogadores. Por isso, tomem muita atenção. Existe também o risco de possessão. Há pessoas que têm mais sensibilidade em que o espírito incorpore mais rápido. Há pessoas que têm esse... Bom, vou dizer que dom é como os médiums, os espíritos incorporam neles para falarem. Mas se alguém que estiver a fazer o jogo do copo ou o jogo do tabuleiro Ouija, se a pessoa tiver esse dom, o espírito incorpora nessa pessoa e fica possuída.
e tentar, e as pessoas estão ali, agora o que é que vamos fazer e o que é que vamos fazer, o que é que devem fazer? Rezar. 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 É a minha dica para vocês. Rezar, mas tomem, é perigoso. É perigoso. É perigoso. Mas em casos extremos, isso também só acontece em casos extremos. Por isso eu digo sempre, não se riam, não bebam álcool e não digam asneiras quando estiverem a fazer este tipo de jogo. Ok? Encerre a conversa, vire para prevenir essas coisas de possessões, encerre a conversa virando o tabuleiro ou Ouija de cabeça para baixo, ou conte, ou podem dizer o abecedário de Z a A, de trás para a frente, e os números de 9 a 0. Não é de 10 a 0, hein? Não é. O tabuleiro Ouija não tem 10, é de 0 a 9 ou 9 a 0. E o abecedário, ou dizem dizem o abecedário de Z a A, de trás para a frente, ou a numeração de trás para a frente, mas não digam o 10, é a partir do 9 até ao 0. Para encerrar a conversa, vire o tabuleiro Ouija de cabeça para baixo, diga o abecedário de Z até ao A, ou a numeração de 9 a 0, ok? Não se esqueçam destas dicas. Eu estou-vos a dizer, estou-vos a dar a conhecer, se não conhecerem, como é que vocês devem utilizar o tabuleiro Ouija, mas é só para quem tem interesse, quem gostar deste tipo de assunto. Eu estou a dizer como devem utilizar para não haver riscos para vocês, ok? Para vocês todos que estiverem a fazer o jogo do tabuleiro Ouija, ok? Não se esqueçam isto. E foi assim que vai acabar este vídeo. Dei-vos a conhecer como surgiu o tabuleiro Ouija, mas tem muito mais acerca do tabuleiro Ouija. Dei-vos a conhecer como devem utilizar corretamente o tabuleiro Ouija. Quem quiser fazer o jogo, não façam o jogo de cabeça no ar, é muito perigoso. Sigam estas dicas que eu vos disse, mas só para quem estiver interessado, quem tiver interesse nestas coisas, ok? Eu já fiz esse jogo, graças a Deus não me aconteceu nada. Por isso sigam as dicas todas que eu vos estou a dizer, para não acontecer riscos para vocês e para as pessoas que vos acompanham. Outra coisa, não façam o jogo do Ouija, do tabuleiro Ouija, ou o jogo do copo, sozinhos ou em cemitérios. Em cemitérios é onde há mais espíritos, mas não façam lá, não façam. Há muita gente que deve se aventurar a ir fazer para lá o jogo do Ouija, do tabuleiro Ouija, e é super perigoso, super perigoso. Por isso, sigam estas dicas que eu vos disse, tenham cuidado, e vou ficar por aqui com este vídeo. Deixem aquele like, comentem alguma coisa acerca
se já fizeram o tabuleiro, o jogo do tabuleiro ou Ouija, se aconteceu alguma coisa, deixem o like, perdão, subscreva se não for subscrito, vamos até ao próximo vídeo e fiquem com Deus e vivam a vida a 100%.